Você é muito má. Você é uma bruxa. Que mãe horrível que você é. Sabe por quê? Fica até o final do vídeo que eu vou explicar pra você por que você é tão ruim. Seja bem-vindo ao meu canal. Um canal onde eu quero conversar com os pais, com pai, mãe, pai, com os filhos. Eu quero apresentar a vocês um pouco da minha vida, um pouco da minha história e mostrar a vocês o que eu tenho aplicado com os meus filhos, com a minha família e que tem dado certo. E assim eu quero ajudar a família de vocês também. Para quem não me conhece, eu me chamo Rita Toledo e esse é o canal Projeto Gênesis. Vamos lá, mãe má, mãe bruxa. Olha, dizem que só quando você é mãe, você sabe o que a sua mãe passou com você. E acho que esse vídeo hoje é voltado exatamente para mãe, né? Então, para quem passa por isso. Eu vou contar uma história para vocês. Eu tinha aproximadamente 9 ou 10 anos, tá mais ou menos nessa faixa. E a minha mãe falou assim pra mim: filha, vai, limpa seu quarto e varre toda a casa. Normal, gente, a gente tá com 10 anos. A menina, normalmente, ela já tem que estar ajudando a mãe. E eu tava tão irritada, eu tava tão brava. E eu lembro que eu tava assim, chateada. Não sei porquê, mas eu tava naquele rebelde. Filha rebelde. E eu virei pra ela com tanta raiva, mas com tanta raiva, porque eu não queria varrer a casa. E aí eu virei pra ela com muita raiva e falei assim: eu não queria que você fosse a minha mãe. Eu te odeio. Coisa de criança. A minha mãe olhou pra mim. Tá bom. Não brigou comigo, não me colocou de castigo, não fez nada. E aí, o que aconteceu? Eu tenho uma irmã mais nova do que eu e essa minha irmã, e a minha mãe pegou a minha irmã e conversando com ela tudo, e minha irmã fazia tudo para agradar a minha mãe. E aí a minha mãe, as duas conversando tudo tal, e eu cheguei, gente, eu tinha 10 anos. E eu cheguei para poder saber, para poder participar do assunto, porque eu já tinha esquecido. Criança esquece. Ó, pode ter certeza, criança esquece. E eu já tinha esquecido do que eu tinha falado com a minha mãe. E eu cheguei para falar com a minha mãe falou assim: quem é você? Eu só tenho uma filha. E é essa daqui. Você não falou que não queria que eu fosse sua mãe? Então eu não sou mais a sua mãe. Aquilo para mim bateu no meu coração com uma dor tão grande, mas com uma raiva, uma dor e uma raiva. E eu, mãe, seja minha mãe, seja minha mãe, seja minha mãe. E aí, passou, né? A gente começou a conversar tudo, só que eu não sabia a dor que eu havia causado na minha mãe. Eu não tinha ideia dessa dor que eu tinha causado nela. Que quando meu pai chegou do trabalho, nós íamos viajar, o meu pai conversando comigo, a minha mãe, ela tava dormindo no carro, né? E aí o meu pai chegou e meu pai falou assim: por que você fez a sua mãe chorar? Gente, quando meu pai falou assim: por que você fez a sua mãe chorar? Eu não entendi. Porque pra mim, aquilo dali, né? Mas para uma mãe sentir isso, e hoje eu sei porque eu tenho 2 filhos, é uma dor insuportável. Você carrega o seu filho no ventre, você passa mal, você tem enjoo, você tem a dor do parto, você passa mal, você sente aquilo dali e um filho chega em você e fala: eu te odeio. Aquilo para uma mãe é uma faca
sabe, bate no coração assim e dói de tal forma que é horrível, horrível, horrível. Então eu fiquei pensando, nossa, eu acho que eu fui muito ruim. Mas aí vem a justificativa. Nossa, mas eu acho que eu fui muito ruim. Mas a minha mãe também foi muito ruim. Porque ela ficou me mandando fazer as coisas que eu não queria fazer. Olha como você é bruxa. E aí eu fiquei pensando hoje como mãe, eu falo, meu Deus, os meus filhos devem me achar uma bruxa. Eles devem me achar uma mãe muito ruim, uma mãe muito má. Por quê? Quando a gente quer proteger os nossos filhos, a gente quer ensinar eles, primeiramente, a gente quer ensinar eles que nem sempre nós vamos estar aqui. Nem sempre eles vão ter a nossa presença ao lado deles. Então a gente quer ensinar eles a se virar. Olha, um dia eu não vou estar aqui. Eu não sou eterna. Quem já não falou isso? Né? Você, mãe, você já não falou? Olha, eu não sou eterna. Ou então aquela coisa assim, quando eu morrer, eu quero ver o que vocês vão fazer. Mas a gente não quer isso. A gente quer ensinar eles o melhor. Então, muitas vezes, para os nossos filhos, nós vamos ser as bruxas. Nós vamos ser a malvada. E tá tudo bem. Desde que a gente seja a bruxa, a malvada, ensinando eles a ser pessoas melhores. Porque quando eu fiz aquilo com a minha mãe, eu percebi que ela estava querendo o meu melhor. Ela estava querendo me ensinar. Tanto é que depois daquele episódio, eu falei, não, peraí. Aí eu quis aprender a cozinhar, eu quis aprender a limpar uma boa casa, eu quis aprender a fazer as coisas. E com 11 anos de idade, eu já fazia coisas de banco para minha mãe. E hoje eu ensino isso para os meus filhos porque eu sei que aquilo para mim foi bom. Então a gente quer passar o que é bom para os nossos filhos. Então se você às vezes acha, nossa, mas eu tô sendo muito má com meu filho porque eu tô pegando muito no pé dele para ele. Se você tá fazendo isso com o intuito de mostrar a ele a realidade de uma vida que você nem sempre vai estar com ele, continue. Agora, se você está fazendo algo para super proteger o seu filho, para que nada venha destruí-lo, cuidado. Cuidado porque você pode estar super protegendo o seu filho. E aí quando você começa a super proteger ele, você começa a fazer com que o seu filho, sua filha, pense que a vida sempre vai protegê-lo. Pensa que a vida não vai ter perigo. Pensa que lá fora todo mundo é uma mãe. Sabe, é muito complicado isso, é muito difícil. Os meus meninos, eu ensino eles a se virarem. Eu ensino eles a limpar. Mas são meninos. E eu ensino eles a limpar uma casa, eu ensino eles a lavar uma louça, a lavar uma roupa. Eu ensino eles a fazer uma comida, eu ensino eles a se virarem. Mas não só os afazeres de casa. Por que essas coisas eu ensino eles a fazerem? Para eles começarem a ter responsabilidade. Mas são só crianças. Eu respeito a idade deles. Eu não vou falar para o meu filho de 9 anos de idade ficar cuidando da casa inteira, não. Mas eu faço ele limpar o quarto dele. Eu falo para o meu filho de 9 anos de idade tirar o lixo de casa. É responsabilidade.
É ele saber que dentro de uma casa não existe só a mãe. É ele saber que dentro de uma casa não existe só o pai que sai para trabalhar para poder trazer o sustento, ou a mãe que sai para trabalhar para trazer o sustento. Não. Dentro de uma casa existe uma família onde todos cooperam, onde todos ajudam. Porque quando ele for lá fora, ele vai saber trabalhar em equipe, por exemplo. Ele vai entrar dentro de uma empresa e ele vai saber que cada um tem o seu papel e que cada um tem a sua importância, mas que se ele pode ajudar o outro, ele vai. Porque ele aprendeu isso dentro de casa. Então, quando você começa a ensinar pequenas coisas para os seus filhos, ele começa a levar o que você ensinou lá para fora. Sabe, um exemplo. Ontem veio uma criança aqui na porta de casa. Gente, eu acho que às vezes eu sou imã para algumas crianças. Veio uma criança aqui na porta de casa falando comigo assim: tia, tia. Todo mundo aqui na rua me chama de tia, né? Tia, tia. O fulano de tal tá me chamando, tá brigando comigo. E ele é mais velho do que quem veio falar comigo. Eu virei pra ele e falei assim: e o que você faz? Ele: eu choro, tia, eu brigo com ele, que não sei o que. E o meu filho tava junto. E aí eu virei pro meu filho e eu falei assim: mas você tava junto? Ele falou assim: eu tava, o meu filho de 9 anos, eu tava. E ele faz isso com você também? Ele faz. Eu falei: e o que você faz? Ele: nada, entra por um ouvido e sai pelo outro, eu não ligo. Aí eu fiquei assim: caramba, os dois meninos têm a mesma idade, o meu filho com o outro que veio falar comigo. Por que o meu filho, ele não liga? Por que o meu filho, ele entra por um ouvido e sai pelo outro? E aí o meu filho falou assim, eu falei: o que você faz? O que você me ensinou? Entra por um ouvido e sai pelo outro. Por quê? Uma coisa que eu ensinei para o meu filho: filho, quem é você? Você é imagem e semelhança de Cristo. Então, se alguém vier fazer bullying com você, falar que você é isso, falar que você é aquilo, só vai atingir a você se você deixar que isso te atinja. Porque se você sabe quem você é, você sabe que aquela pessoa tá falando, ela não tá falando com você. Porque é como se batesse e voltasse. Não te atinge. Então eu comecei a criar como se fosse uma armadura pro meu filho, para ele entender que assim, olha, lá fora vai ter muita gente que vai te dar, porrada. Vai ter muita gente que vai querer te derrubar, vai ter muita gente que vai querer tirar você do seu caminho. Mas se você sabe quem é você, se você sabe quem é que te cria, quem é o seu criador e qual é o seu caminho, essas coisas vai e volta. Não vão te derrubar. E aí eu expliquei isso, ensinei isso para o meu filho dentro de casa. E eu passei isso pro amiguinho dele, que veio chorando para mim. E aí eu peguei e falei assim: não liga. Mas eu falei assim, cara, e eu falo na linguagem dele, gente, eu sou meio doida. Falei assim, não liga. Eu falei, cara, quem vai sofrer é você, mano. Presta atenção. É você. Aí ele: é, né, tia? Falei, é. Falei assim, presta atenção. Ande com quem construa com você e não com quem tenta te destruir. Aí ele: obrigada, tia, obrigada. E foi embora. Nós somos más, sim. Mas nós somos umas mães boas.
Por isso, nós temos que ser más. Porque quando nós somos mães boas, muitas vezes na visão dos nossos filhos, nós vamos ser umas mães más. Porque a gente vai tentar, primeiro, dar a porrada nele. Porque vai doer mais. Porque quando ele chegar lá fora, ele vai saber, eu aprendi com a minha mãe que isso não vai me atingir. Então, que você seja uma mãe bruxa, malvada, mas que leve os seus filhos para o caminho certo, para o caminho correto.